Boa noite, irmãos. Nós iremos hoje meditar em 1 Timóteo, capítulo 6. Nós estaremos meditando dos versículos 6 ao versículo 8 desse capítulo. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8. Gostaria de fazer a leitura aos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Irmãos, esse é um texto que se faz necessário desde o princípio, né? Porque o descontentamento, ele não é algo que está separado de nós. Nossa natureza, ela muitas vezes nos leva a um descontentamento. E nós fazemos parte de uma sociedade onde promove o descontentamento, né? Eu pouco tenho assistido TV, mas me lembro muito bem a última vez que eu assisti propagandas na televisão, e elas sempre instigam a gente a ter algo que a gente não tem, ou algo melhor, né? Aquilo que a gente tem, mas saiu algo melhor. Nos últimos dias, meu celular está sendo bombardeado com propagandas da Claro por outros celulares, né? Então, é algo muito comum nas nossas mãos e puxa, o meu celular está funcionando. Mas, puxa vida, ele está querendo me oferecer um melhor, né? Por um preço dividido em 18 vezes. Olha só que tentação, né? 18 vezes, sumir de vista, celularzão bem mais poderoso, né? Processamento alto, na velocidade, internet 5G, enfim, cheio de recursos, mas o meu está funcionando. E a gente é constantemente, irmãos, a questão do celular é só um exemplo, né? Nós temos a questão dos carros, temos a questão de casas, temos a questão das roupas, né? Sapatos, várias coisas. Temos a forma como somos, né? Às vezes nós não ficamos contentes com o nosso corpo, né? Queremos ser assim, assado. E o mundo emprega isso nas nossas mentes. Constantemente o mundo faz isso, ele nos deixa descontentes com o que nós temos. Porque a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que Deus procura um povo que seja contente, que tenha contentamento. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, lá diz assim: Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: Não te deixarei, nem te desampararei. Quando nós não estamos contentes com o que nós temos, estamos sempre buscando algo a mais, nós não estamos debaixo do poder de Deus, debaixo do reinado de Deus. Nós queremos as coisas que Deus não está nos dando. Simplesmente nós estamos dizendo para Deus que nós não estamos contentes com o que Ele tem nos dado e precisamos de mais. Por isso que em outra passagem, está um pouco mais à frente, mas depois nós iremos ler, lá diz que a avareza, ela é idolatria. Nós classificamos vários pecados, né? Impureza sexual,
adultério, né, que é impureza sexual, mas assassinato, roubo, nós classificamos esses pecados. Mas sabia que a avareza também está lá? A ansiedade, quando nós ficamos ansiosos, nós manifestamos o nosso descontentamento com as coisas que temos, que Deus tem nos dado. Porque Deus promete nos dar todas as coisas que precisamos, se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Mas nós ficamos ansiosos, e isso demonstra o nosso descontentamento com o que Deus já nos tem dado. Então, esse é um assunto necessário para aquela época, este é um assunto necessário para antes daquele século, este é um assunto necessário para hoje, para os nossos dias, e este é um assunto que será necessário para o resto das nossas vidas. Sempre teremos a necessidade de buscar o contentamento, estar contente com as coisas que Deus tem nos dado. E o apóstolo Paulo aqui nos mostra algumas formas de termos contentamento. Este, no meu entendimento, é o assunto desse contexto. A forma de nós termos contentamento. E ele cita isso logo depois do texto, né, quando ele fala sobre aqueles falsos mestres que estavam trazendo uma falsa doutrina, que eram homens soberbos, homens que levantavam contendas, né, corruptos de entendimento, privados da verdade. Estes homens, eles estavam cuidando que a piedade era a causa de ganho, era a causa de ganho. E Paulo exorta que apartasse dos tais, né, desses homens. Então, eles estavam dizendo que a piedade era a causa de ganho, ou seja, eles estavam usando a piedade para o ganho material. E aqui Paulo, levantando uma exaltação contra este tipo de comportamento, ele usa aqui, faz um jogo de palavras, né? Ele usa aqui novamente no nosso texto, versículo 6, dizendo que, mas é grande ganho a piedade com contentamento. É um grande ganho nós temos a piedade com o contentamento. Que ganho é esse? Não é um ganho material. Mas por que disso? Bom, é só você ler o texto, você vai entender que não é um ganho material que ele está se referindo aqui. Ele está se referindo a um ganho espiritual. Não somente espiritual, mas até nas coisas desta vida nós podemos ganhar quando nós temos piedade com contentamento. Então, irmãos, para nós termos contentamento, o que é necessário? O apóstolo Paulo está mostrando aqui, que nós tenhamos foco nas coisas principais. E uma das coisas principais que ele coloca aqui é a piedade. Paulo já havia exortado Timóteo ao exercício, a piedade, como ele fala aqui no capítulo 4, versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Timóteo deveria se exercitar na piedade, não somente Timóteo, mas a igreja de Éfeso, nós também devemos exercitar na piedade. E o que seria o exercício na piedade? O exercício na piedade seria nós buscarmos a Deus em oração, nós buscarmos o Senhor na leitura da sua palavra, buscarmos ao Senhor na comunhão, estarmos presentes nos trabalhos, né, na comunhão, na igreja, servindo ao Senhor, fazendo a vontade do Senhor, estando em conformidade com Deus. Isso leva-nos a uma vida com contentamento. O apóstolo Paulo, ele está aqui simplesmente levando aqueles irmãos e nós a considerarmos aquilo que Jesus já disse, que nós não podemos servir a dois senhores. E isso ele diz lá em Lucas,
Lucas, capítulo 16, versículo 13, lá fala assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Percebe, irmãos, que Jesus não disse aqui, que falou assim, ó, não deveis servir a Deus e a Mamon. Não é isso que ele disse aqui. Porque se ele dissesse, né, não deveis, nós poderíamos muito bem falar assim, então eu vou dividir, né? Vou dedicar 60% a Deus e 40% a Mamon. Tá bom. Ou, não, né? Vou melhorar um pouco, vou dedicar 70% a Deus e 30% a Mamon. Ou não, vou melhorar um pouco mais. Vou dedicar 90% a Deus e 10% a Mamon. Se Jesus tivesse dito não deveis, mas o que ele disse é não podeis. Então nós não podemos. Não há como nós termos dois senhores mandando nas nossas vidas. Porque nós podemos desprezar um em vez do outro. Não há como servir os dois. E é isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Se nós atentarmos para o versículo 9 e o versículo 10, que será um texto de um outro estudo, mas fala assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. É versículo 9, versículo 11, tá? Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. São duas coisas opostas. Aqueles que querem ser ricos, aqueles que buscam ser ricos e aqueles que fogem da riqueza. São duas coisas diferentes, as quais o apóstolo Paulo coloca aqui. As consequências de quem busca a riqueza e as consequências de quem foge das riquezas. Então, a palavra que o apóstolo Paulo está mostrando àqueles irmãos, o porquê da necessidade de ter contentamento é porque não temos como servir a dois senhores. E para que isso, irmãos, aconteça em nossas vidas, nós sirvamos somente a Deus, nós precisamos ter contentamento. Precisamos estar contentes com o que temos. Senão nós não conseguimos servir a Deus. Mas por que é tão difícil, né? Nós permanecemos contentes. Por que é tão difícil isso? Irmãos, se nós irmos lá para o início, Eva, ela tinha tudo o que precisava. Adão e Eva, eles poderiam usufruir de tudo que havia no Jardim do Éden. Só que Satanás foi até ela oferecendo aquilo que ela não tinha. E levando a ela a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne e a soberba, ela pecou contra o Senhor. Eles pecaram. Nos nossos dias não é diferente, irmãos. O mundo, o sistema deste século, que é governado pelo príncipe desse século, Satanás, ele faz a mesma coisa com as pessoas. Instiga as pessoas a sempre querer mais. Né? O seu corpo não está legal, sua roupa não está legal, o seu carro não está legal, a sua casa não está legal. Sabe o resultado de tudo isso? Pessoas descontentes.
pessoas estão descontentes com como elas são, estão descontentes onde elas moram, estão descontentes com o carro que têm, estão descontentes com o marido que têm, estão descontentes com a esposa que têm, estão descontentes com tudo. E sabe o que acontece quando a pessoa chega e alcança aquilo que o mundo já tem determinado como sendo algo bom? O mundo cria algo novo. E aquela pessoa continua sendo descontente porque ela não tem aquilo ainda. Isso é o que Satanás faz no mundo. Esta é a forma como ele vem governando o mundo, deixando as pessoas descontentes. E muitos cristãos têm sido levados a isso. Muitos crentes têm sido levados assim, a viver uma vida de descontentamento, a estar sempre buscando pelas coisas materiais, as coisas desta vida. Como eu sei se eu ando contente? É só eu analisar em que eu gasto meu tempo. O que eu busco mais? Bom, hoje nós vivemos em uma época onde não temos tempo, né? Trabalho, escola, né? E alguns outros afazeres, mas e quando nós temos um tempo sobrando? Uma folguinha, o que nós fazemos com essa folguinha? Eu estava vendo uma pessoa falando e uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante é que as pessoas elas não têm conseguido ter um tempo para si, sabe? Aquele tempo para si de você parar e simplesmente meditar na vida, tipo parar assim e ficar meditando nas coisas e sabe um tempo para você. Sabe por quê? Uns falam, minha esposa não me deixa em paz, meu marido não me deixa em paz, meus filhos não me deixam em paz. Não, é isso não. Porque simplesmente quando a gente tem esse tempo, a gente pega o celular, a gente vai para frente da TV. Nós não damos um tempo para as nossas mentes e de refletir nas coisas. Estamos sempre buscando descontentamento. E a palavra de Deus, irmão, deixa bem claro que se nós nos deixarmos levar por isso, pelo descontentamento, nós não conseguiríamos servir a Deus como deveríamos. O apóstolo Paulo nos mostra aqui no texto, né, que uma forma de nós termos contentamento vem de termos uma perspectiva correta. E qual seria a perspectiva correta? A perspectiva correta seria das coisas eternas e não das coisas temporais. Para nós termos um contentamento com a vida como nós levamos aqui, nós precisamos ter essa perspectiva das coisas eternas e não das coisas temporais, das coisas passageiras, das coisas que simplesmente passam. Né? Eu ouvi um comentário de alguém falando assim que ele conhecia uma empresa que faz ternos para defuntos. E sabe uma coisa que eles não fazem nos ternos? Bolso. Por quê? Porque defunto não vai levar nada. Defunto não precisa de bolso. Eu e você precisamos, que a gente vira e mexe, a gente enfia tralhas nos nossos bolsos. Dinheiro, qualquer outra coisa. Mas defunto, pessoa morta, ele não leva nada nos seus bolsos, nas suas mãos. Nós tivemos aí um falecimento de uma pessoa conhecida, uma pessoa fez uma grande fama e fortuna, né? E a primeira pessoa que me falou sobre
essa pessoa que faleceu, foi justamente desse sucesso que ele teve, né? Foi uma pessoa que começou lá de baixo, né? E cresceu e se tornou um grande empresário. Mas, irmãos, eu não conheço, não sei a vida dele, o que ele crê ou não. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, quando nós colocamos a nossa escada na parede, no lugar errado, nós estamos subindo isso em vão. Não sei se vocês me entenderam. Porque a nossa vida, a vida das pessoas, é uma escalada para o sucesso, né? Para você escalar, geralmente você usa uma escada. Então, muitas pessoas colocam a sua escada na coisa errada. E o que é as coisas erradas? São as coisas temporais. Não adianta. Você vai começar a subir, você vai fazer grande sucesso. Sei lá, 80 anos, 70 anos, 100 anos, 110, 120 anos. Mas quando você chegar no final, você vai perceber que tudo aquilo foi vão. Que tudo que você juntou, que tudo que você conquistou, vai ficar aí. Não vai servir para mais nada. Não sei se foi o exemplo dessa pessoa, mas tem sido o exemplo de muitas pessoas. Muitas pessoas têm apoiado a sua escada, a sua esperança, a sua confiança nas coisas deste mundo. O dinheiro tem sido o Deus dessas pessoas. A fama, o poder tem sido o Deus dessas pessoas. É quem determina como elas serão, é quem diz o que elas devem fazer. E, consequentemente, essas pessoas nunca estão contentes, porque sempre querem mais. Sempre precisam de mais dinheiro. Nunca é o suficiente, eu preciso de mais. O apóstolo Paulo nos mostra, irmãos, que a natureza dessa vida, ela é passageira. Não é? Porque nada trouxemos a este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, é uma vida passageira. Nós chegamos aqui sem nada e vamos voltar sem nada. Não levamos nada. É mais ou menos o que Jesus tem ensinado. Não, Mateus capítulo 6, né? Não, versículos 19 e 20, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Sabe a lógica disso aqui que Jesus está dizendo? Olha, não ajunte tesouro nas coisas temporárias, porque essas coisas elas perecem, elas acabam. Não ajunteis tesouro aí. Ajunteis tesouro nas coisas eternas. Por quê, irmãos? Por que nós devemos ajuntar tesouro nas coisas eternas? Porque onde nós colocarmos o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Por isso que Jesus está falando, olha, não coloque seu tesouro aqui neste mundo, nas coisas passageiras, porque elas passarão. Então precisamos ter a perspectiva das coisas eternas, que estamos aqui de passagem, que nós precisamos buscar as coisas que ficam para a eternidade. E quando nós fazemos isso, irmãos, quando nós colocamos a nossa perspectiva nas coisas eternas, nós nos livramos de alguns pecados, como o que eu já mencionei, que é a avareza. A avareza é um pecado, nós classificamos os pecados, né, e esquecemos desse, mas esse também é um grande pecado. Deixa eu ver aqui o versículo, Colossenses capítulo 3, versículo 5, diz assim, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza,
a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Se nós tivermos uma vida de contentamento, estivermos vivendo na perspectiva das coisas eternas, nós seremos livres da avareza, daquela ganância absurda de querer mais e mais e mais, e sempre querer mais e tipo, fulano tem, eu não tenho, eu preciso ter, eu quero ter. Nós precisamos ter cuidado com isso. Jesus exorta um homem que vai até ele, na multidão, sobre essa questão da avareza. Ele fala assim, é Lucas capítulo 12, versículos 13 a 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Então Jesus exortou aquele homem. Jesus poderia falar assim: nossa, que coitado, né? Vamos conversar com o irmão dele para que ele possa repartir a herança com ele. Mas Jesus exortou a ele a não ser avarento. Porque a nossa vida, ela não consiste naquilo que nós temos, a abundância daquilo que temos, irmãos. A palavra de Deus diz isso. Por mais que a sociedade diga o contrário. Porque muitas pessoas na sociedade, eles julgam a vida das pessoas segundo as suas posses. E não segundo o que a pessoa é, um ser humano, uma vida. Mas segundo as suas posses. Ela ouve, ela respeita segundo as suas posses. Que não seja assim no meio cristão. Respeitemos, consideremos, busquemos amizade por causa das posses. Porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Não sejamos avarentos. É o que a palavra de Deus nos exorta. Porque a avareza, irmãos, ela, como nós vimos, né, o texto que nós lemos, ela nos leva a conflitos familiares. Porque o que estava tendo ali na casa, na família daquele homem que falou com Jesus sobre a herança? Conflito. E infelizmente nós ouvimos histórias que vão bem mais além, né? Eu não sei se aconteceu isso lá, não é relatado na Bíblia, mas tem pessoas que matam umas às outras por causa da herança. Simplesmente porque elas acham que têm direito de um maior pedaço da herança. E elas matam. Nós precisamos ter cuidado com esse pecado. Precisamos buscar contentamento. Isso, além disso, né, nós podemos ver no mesmo texto, só que um pouco mais embaixo, que a avareza, ela cria para nós valores e perspectivas erradas. Nós colocamos quando nós somos avarentos, colocamos a nossa perspectiva nas coisas passageiras, nas coisas temporais, nas coisas que são consumidas, não nas coisas eternas. A nossa confiança não está em Deus, mas está no dinheiro, nas coisas que nós temos, nos bens materiais. Igual aquele homem que Jesus cita sobre ele, né, o rico insensato, quando ele fala assim, versículos 16 a 21 de Lucas 12, fala assim: a idade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde colocar os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens.
E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Então, irmãos, quando nós focamos nas coisas eternas, nós somos libertos da ganância e da avareza, de colocar a nossa confiança nas coisas materiais e passageiras. Nós somos libertos também da ansiedade. Passamos a confiar em Deus. Buscamos, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, como Jesus exorta lá em Mateus, em Lucas também. E, irmãos, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus, isso implica algumas coisas. O reino significa que tem um rei, que é Jesus Cristo, e que está reinando. E que este reino, uma hora, virá de forma plena. Mas também implica que ele já reina em nossas vidas e que nós somos súditos seus, dependentes seus, e que precisamos estar em conformidade com a sua vontade. Confiar no Senhor. Então, se nós nos confiamos no Senhor, nós devemos andar em conformidade com o que ele ensina. Então, alguns podem dizer assim, poxa vida, então quer dizer que para mim seguir a Deus eu tenho que fazer o voto de pobreza? Não, não é isso. Um pouco mais à frente nós iremos perceber que havia irmãos ricos, houve irmãos ricos em toda a história, né? Abraão foi um desses e muitos outros. Hoje existem irmãos ricos, mas a busca por isso, a busca para ser rico, isso é que é o mal. O desejo, né, a busca por isso é que é o grande mal. Porque Deus, irmãos, pode muito bem querer fazer de que um de nós sejamos ricos. Isso vai segundo a sua vontade, mas não que nós busquemos, mas pela vontade de Deus ele quer. Porque, irmãos, Deus é soberano, todas as coisas nós cremos que pertencem a ele. E ele nos dá para que nós administremos. Essa é a questão. E Deus, ele não é um socialista que dá, né, cada um pedacinho certinho ali, não. Quando a gente vê lá a parábola onde Deus dá os talentos, Deus dá 5 para um, 10 para outro, ele não dá igual. E Deus, ele às vezes, olha, eu vou dar X para fulano, né? Eu quero que ele seja um homem com muitas posses, como ele fez com Jó. Só que Jó era um homem que tinha contentamento. Porque quando Deus tirou tudo dele, sabe o que ele fez? Ele glorificou a Deus. Ele louvou a Deus. Mas quando alguém não tem contentamento e ele perde tudo que tem, sabe o que ele faz? Ele blasfema contra Deus. Ele murmura. Ele briga com Deus. É isso que acontece. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, irmãos, a termos contentamento, a estar contente com o que nós temos. Se Deus quiser nos dar mais, amém. Agradecemos a Ele porque Ele está vendo que nós estamos preparados para aquilo. Preparados para administrar mais coisas. A perspectiva eterna, irmãos, ela resulta na liberdade das circunstâncias. Nós não ficamos contentes
causa das circunstâncias, mas independente das circunstâncias. Como o texto fala assim, tendo, porém, sustento, versículo 8, né? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. O que seria isso, né? Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. É você ter o necessário. Se você tem o necessário, esteja com isso contente. E o que é o necessário? Nós participamos uma vez de uma aula de educação financeira. E lá a pessoa, né, falou assim, o que você precisa para viver? Aí a gente, né, ficou... Aí roupa, não sei o que e tal, começou a falar um monte de coisa. Falou, não, você só precisa comer e beber. Para você viver é só isso. Aí a gente tomou aquele susto, realmente, né? Mas, irmãos, o que eu quero dizer, citando isso, mesmo as pessoas lá fora sabem que a gente não precisa de muitas coisas para viver. Mas a palavra de Deus, ela vai muito além, nos mostrando que nós precisamos de contentamento para poder viver. Porque tem muitas pessoas que simplesmente elas vivem a regime de água e pão. Você olha assim para a pessoa, a roupa dela é um farrapo, né? Ela é um nada. Você olha assim, não dá nada pela pessoa. Aí depois você fica sabendo que é um homem cheio de dinheiro. E que está sempre aumentando a sua fortuna. Este homem tem contentamento? Não. O contentamento vem de você estar contente com o que Deus já tem te dado. De você estar liberto dos ditames do mundo, do que o mundo tem imposto para as pessoas. Isso é contentamento. Não você se vestir com farrapos ou se comportar como um mendigo, mas por trás de você tem uma fortuna. Quem é o tio Patinhas, né? Apesar, não sei se o tio Patinhas andava como um mendigo, enfim. Entendeu, né, irmãos? Eu conheci não, mas eu ouvi falar de uma pessoa assim. Um homem que você olhava, você não dava nada, mas era um homem muito rico, com muitas propriedades. Muitas e muitas propriedades. E só aumentando. Agora, como nós podemos, né, ter essa vida simples que fala aqui o texto, né? Tendo, porém, sustento com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Como conseguir fazer isso? Bom, irmãos, nós devemos primeiro distinguir o que realmente é necessidade e o que é desejo. O que realmente é necessário ou o que é aquilo que nós simplesmente estamos desejando ter. Infelizmente, as pessoas, muitas pessoas, nós, eu me coloco, a gente às vezes se deixa levar pelos nossos desejos. Não porque precisamos de algo, mas porque desejamos. E o mundo, ele está aí pronto para fazer essas nossas vontades, realizar esses nossos desejos. A facilidade que é hoje você ter um cartão de crédito, a facilidade que é você comprar no crédito, eles dividem em até 20 vezes, 30, quantas vezes você quiser. Mas compre, realize o seu desejo. Mas isso é uma necessidade? Para nós termos essa vida simples pela qual o versículo fala que, tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Para termos essa vida simples, nós devemos saber o que é essas necessidades. E sabendo, irmãos, nós devemos praticar vamos dizer assim, um sacrifício, né? E o que seria praticar o sacrifício? Seria dizer não
para os nossos desejos. Dizer não. Por mais fácil que seja adquirir determinadas coisas, se é simplesmente o puro desejo, algo desnecessário, que não vai ajudar em nada, vai somente preencher. E sabe de uma coisa? Nunca vai preencher, irmãos. Porque o homem, ele é um vazio gigantesco. Eu li uma frase que falava assim que há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Que por mais que ele tenta preencher com outras coisas, ele nunca irá conseguir. Porque ele só consegue preencher com Deus na sua vida. Então, se nós tivermos Deus nas nossas vidas, nós conseguimos preencher o vazio que há em nós. Mas se nós ficarmos buscando as coisas do mundo, nós vamos encher de coisas, vamos comprar coisa hoje, comprar amanhã, depois jogar fora e comprar de novo. E vai, e nunca estaremos satisfeitos. Nunca estaremos contentes. Porque o papel do mundo é esse, é nos deixar descontentes. E eles conseguem fazer isso muito bem. Então devemos dizer não. Não. Às vezes a gente está com o sapato funcionando, tudo certinho, né? A gente passa ali no calçadão, vê lá vitrine cheia de sapato da hora, da marca X, Y, Z. Pronto, vou trocar de sapato. Né? Carro, nossa, meu carro aí está começando a fazer barulho. Preciso de um carro novo, né? 0 quilômetro. Será? Precisa ser 0 quilômetro? Às vezes a gente vai de acordo com o que o mundo determina. Não, você tem que ter um 0 quilômetro. Não. Como você conseguiu viver sem fazer uma viagem para tal lugar? Não, as propagandas são bem assim, né? São bem exageradas. Elas levam você a ficar assim louco. Fala assim, puxa vida, realmente, como que eu não fiz isso? Como que eu não comprei aquilo? Como que eu consegui ficar vivo até hoje sem isso? Irmãos, quando isso acontece nas nossas vidas, quando nós compramos as coisas sem necessidade, quando nós sofremos muito, quando perdemos alguma coisa, sabe? Quando você sofre muito porque você perdeu um bem material, ou quando você tem uma alegria desmedida, sabe? Aquelas alegrias desmedidas que você até estranha a pessoa porque recebeu alguma coisa material. Irmãos, nós precisamos analisar as nossas vidas, porque isso é um grande reflexo de descontentamento. De nós não estarmos contentes com o que Deus nos deu. Eu não estou dizendo para você não se alegrar quando você receber um presente. Mas se você ficar de forma estranhamente alegre por causa disso, por causa de algo material, se acontecer isso comigo, eu preciso avaliar a minha vida, fazer uma análise, ver onde eu estou colocando a minha confiança, o que eu busco mais, se é o reino de Deus ou se são as coisas materiais. Devemos sempre estar disciplinando as nossas vidas em relação a isso, irmãos. Isso aqui pode parecer, eu não vou dizer para vocês, não é reflexo daquilo que das aulas que tivemos de educação financeira. Isso eu já até esqueci, eu não estava nem lembrando nem o nome disso. Mas eu entendo, biblicamente, de que nós precisamos, para ter uma vida de contentamento, gastar menos do que nós ganhamos. Isso é um reflexo de uma vida de contentamento, você gastar menos do que você ganha. Você comprar somente aquilo que você precisa, você se colocar na posição daquilo que você tem. Não adianta eu querer pegar um carro pelo qual eu não vou conseguir mantê-lo. Não adianta eu querer ter roupas que eu não vou conseguir pagar.
Isso é um reflexo de descontentamento, de uma vida que não está contente com aquilo que tem. E se eu creio que Deus é soberano e que todas as coisas é Ele que me dá, eu não estou contente com Ele. Eu não estou contente com o que Ele tem me dado. E tem um provérbio bem interessante, né? Lá em Provérbios, um provérbio bem interessante, lá em Provérbios 30, versículos 7 a 9, lá diz assim: duas coisas te pedi, não mas negue, antes que morra, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer quem é o Senhor. Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, irmãos, para viver uma vida de simplicidade, com contentamento, é assim, é dessa forma. Da forma como como Salomão, né, orou, pedindo a Deus que não dê a ele muito e nem pouco, né, nem fartura e nem falta. Um grande exemplo de vida de contentamento é o apóstolo Paulo. E ele mostra isso muito bem lá em Filipenses. Que, como a maioria diz, né, lá é uma carta de alegria que o apóstolo Paulo escreve, né, de regozijo pelaquela igreja. E as condições que ele se encontrava, irmãos, como ele mesmo descreve, ele, né, sabia ter pouco, fartura, como ter falta. Ele era um irmão que estava passando por dificuldades, ele era um irmão que estava preso, mas estava contente. Mas estava contente. Irmão, se o nosso contentamento ele estiver simplesmente apoiado, nós estivermos contentes hoje, vamos dizer assim, se eu estou contente hoje simplesmente porque eu estou com saúde, tenho onde morar, tenho o que comer, porque tenho uma boa família, porque tenho, né? Ou seja, tenho tido algumas coisas. Olha, se o meu contentamento está baseado nisso, está fadado ao fracasso e à tristeza, ao sofrimento. Porque todas essas coisas, irmãos, nós podemos perder. Eu posso ser acometido por uma doença grave, a qual não tem cura. E o médico falar assim, olha, você vai morrer. E aí? Eu posso perder o emprego. E aí? Eu posso sofrer um acidente, pode acontecer diversas coisas, irmãos. E se o meu contentamento estiver nas coisas temporárias, grande será o meu sofrimento por isso. Mas se o meu contentamento estiver no Senhor, é como o apóstolo Paulo. Por mais difícil que estejam as coisas, por mais adversidade que tenha, estará contente e alegre, porque a sua confiança está no Senhor. A sua esperança está no Senhor. O seu tesouro está no céu. Está guardado, protegido. Você não vai perder. Eu li uma frase muito interessante, falava assim: não é tolo você pegar o que você não pode manter e investir naquilo que você não pode perder. Você entendeu a frase? Porque, irmãos, as coisas materiais, nós não podemos manter isso. Você não tem garantia de que você vai continuar com o mesmo valor de dinheiro que você tem hoje, você vai continuar o resto da sua vida. Você não tem essa garantia. Você pode morrer hoje e deixar o seu dinheiro. Mas as promessas de Deus, você não perde elas. Nós não perdemos essas promessas. As coisas eternas nós não perdemos. Então, não é tolice você pegar essas coisas materiais e investir naquilo que é eterno. Não. Você empregar as coisas temporais, aquilo que você tem, né, a sua disposição, o seu dinheiro, o seu tempo, nas coisas de Deus, no desenvolvimento do reino de Deus, porque você não perderá as promessas de Deus. Isso foi escrito por um jovem
de 22 anos. Para minha e sua vergonha. Irmãos, que Deus possa abençoar as nossas vidas, nos ajudar a ter contentamento com aquilo que Ele já nos deu, que é muito. São riquezas incontáveis, as quais o Senhor já nos deu. E que nós possamos estar contentes com o que Ele já nos deu e possamos viver vidas agradecidas. Vidas agradecidas ao Senhor. Pela sua palavra, né, por poder, pela sua paciência e misericórdia, por Ele poder sempre nos dar a oportunidade de sermos exortados, de falar assim, olha, você vai ganhar muito se você tiver uma vida piedosa. Porque com a vida piedosa você vai ter contentamento com poucas coisas. Porque a sua esperança, a sua perspectiva não vai estar nas coisas passageiras deste mundo como a maioria das pessoas estão. Irmãos, pessoas ricas, elas tiram as suas vidas quando elas perdem tudo. Você já viu? Eu já vi isso. Eu fiquei... não aconselho ninguém a fazer, mas eu vi um vídeo de um homem simplesmente se matando porque havia perdido tudo. Muitas pessoas fazem isso. Seu contentamento, a sua esperança, tudo, a sua vida se resume aqui, as coisas materiais. A do cristão, não. Está nas coisas eternas. Por isso, podemos buscar uma vida de contentamento no Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra. Muito obrigado, irmãos, pela atenção de todos vocês.